Eu sou a Cigana Tamara, e esse é o canal Orações e Magias para o Amor, feito com todo amor para você. Se você é novo aqui, peço com muito carinho que se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sino de notificações. Também não se esqueça de colocar seu nome nos comentários, para que eu possa orar por você e pela pessoa amada. Se você está vendo este vídeo antes do dia 31, isso não é coincidência. Este feitiço de amor só funciona neste momento, quando as energias do ano estão se fechando, e o destino fica mais vulnerável. Talvez você esteja esperando um desbloqueio, uma mensagem, uma ligação, um retorno, e nada acontece. Mas a oração que você vai ouvir agora é considerada proibida, porque ativa forças que não falham quando feitas até o final do ano. Não pule o vídeo. Não interrompa a oração. Quem permanece até o final vê a pessoa voltar antes do dia 31, inquieta, arrependida e tomada por saudade. Fique comigo até o final. Isso pode mudar completamente o seu ano novo. E se você quer resultados rápidos e poderosos, e precisa de um trabalho espiritual feito especialmente para a sua situação, fale comigo pelo contato que está logo abaixo. Não importa se é para trazer o amor de volta, abrir caminhos ou afastar inimigos, o que você deseja pode se tornar realidade. Agora vamos à oração. No silêncio do fim do ano, quando o tempo enfraquece e o destino fica exposto, eu me coloco diante do invisível. Não para brincar com sentimentos, mas para clamar por justiça do coração, por verdade, por caminhos limpos. Que esta noite seja testemunha. Que o último ciclo do ano seja portal. Que o que foi quebrado pela pressa, pelo orgulho e pelo medo encontre agora a chance de ser reparado. Forças do encerramento, guardiãs das últimas horas, ouçam a minha voz. Eu não peço migalhas. Eu não peço ilusão. Eu peço o que é real. Eu peço que o que é meu por vínculo verdadeiro não se perca em sombras de silêncio. Eu peço que a confusão se dissolva, que a mentira caia, que toda interferência que não vem do amor seja afastada do meu caminho. Se existe amor entre mim e nome da pessoa, que ele seja revelado. Se existe sentimento escondido, que ele se manifeste com coragem. Se existe arrependimento, que ele encontre voz. Se existe saudade, que ela se levante como um sinal impossível de ignorar. Que o coração não se engane com orgulho. Que a mente não use desculpas para fugir daquilo que sente. E se o destino nos separou por feridas, então que estas feridas sejam expostas para curar. Que o que foi dito no impulso seja apagado pela verdade. Que o que foi calado por medo seja dito com clareza. Que todo laço tóxico seja quebrado, toda amarra de confusão seja desfeita, toda energia pesada que alimenta afastamento seja varrida para longe, como poeira que não volta. Eu invoco o poder deste tempo raro, quando o ano fecha as portas e a alma não consegue mentir por muito tempo. Que, nome da pessoa, seja tocado por lucidez. Que perceba o que perdeu, o que faltou, o que ficou pendente. Que sinta o chamado da reconciliação, não como prisão, mas como necessidade de corrigir o que ficou incompleto. Que antes do dia 31, os caminhos se alinhem.
que a comunicação se abra, que uma mensagem chegue no momento certo, que uma conversa verdadeira aconteça, que a distância diminua, que o gelo derreta, que a coragem apareça, que a soberba se canse, que o depois eu vejo não atravesse a virada como um fantasma. Porque o que não se resolve no fim do ciclo vira peso no começo do próximo. Se houver terceiros, intrigas, influências ou ruídos, que se afastem. Que cada um siga seu caminho sem maldade, sem guerra, sem perseguição. Eu não desejo sofrimento a ninguém, desejo limpeza, verdade e direção. Que o que não é amor saia, que o que é amor permaneça. E se, nome da pessoa, tiver de voltar, que volte por escolha consciente, que volte com respeito, que volte com verdade no olhar e responsabilidade no coração. Que o retorno não seja um impulso vazio, mas uma decisão firme de recomeçar melhor. Que traga paz, não tormento. Que traga clareza, não confusão. Que traga presença, não promessas ocas. Forças do fechamento do ano, selai meu pedido com proteção. Guardai minha mente da ansiedade, guardai meu coração da ilusão, guardai meus caminhos da mentira. E se este amor for para ser, que nada segure. Se não for, que eu seja libertado com dignidade e força, para não carregar correntes para o novo ano. Eu encerro esta oração como quem fecha um pacto com a verdade. O que for meu por destino se aproximará. O que não for, será afastado. E antes do dia 31, eu recebo um sinal claro, uma resposta, um movimento, porque o tempo está se fechando, e a vida não espera para sempre. Forças que vigiam o fechamento dos dias, escutem novamente. O que foi pedido não nasce do capricho, nasce da verdade que insiste em existir. Se o amor entre mim, nome da pessoa, foi real, que ele se impõe agora, sem máscaras, sem jogos, sem fuga. Que toda resistência emocional construída por medo comece a ruir. Que as desculpas percam força. Que o orgulho se canse de sustentar o silêncio. Que a mente não consiga mais negar o que o coração sente quando a noite chega e o barulho do mundo se cala. Se houve afastamento por influência externa, que essa influência se dissolva. Se houve confusão causada por palavras alheias, que elas percam poder. Se houve caminhos cruzados por engano, que cada um seja redirecionado ao seu lugar correto, sem dor desnecessária, sem conflito inútil. Antes do dia 31, que o tempo aperte. Que a sensação de depois se transforme em agora. Que a vontade de falar supere o medo. Que a necessidade de resolver seja maior do que a tentativa de esquecer. Que o passado bata a porta como cobrança justa, não como tormento. Que uma mensagem seja pensada. Que um gesto seja considerado. Que uma atitude nasça. Não por impulso cego, mas por clareza tardia. Porque quando o ano se fecha, a alma não suporta levar pendências para o próximo ciclo. Se este amor for para retornar, que retorne limpo.
sem mentiras, sem jogos emocionais, sem promessas vazias. Que volte com responsabilidade, com verdade, com presença real. Que traga paz ao invés de ansiedade. Que traga estabilidade ao invés de incerteza. E se este retorno não for alinhado ao destino maior, que a resposta venha clara. Que o sinal seja inconfundível. Que eu não atravesse a virada do ano preso à dúvida, mas fortalecido pela verdade, seja ela qual for. Forças do encerramento, eu aceito o desfecho correto. Eu confio no ajuste do tempo. Eu não carrego para o novo ano o que não deve permanecer. Quando as últimas horas do ano se aproximam, o tempo deixa de ser neutro. Ele observa. Ele cobra. Ele revela. Nada do que foi escondido permanece oculto quando o ciclo está prestes a se fechar. Agora, neste instante derradeiro, eu chamo as forças que caminham na fronteira entre o que acaba e o que começa. Forças que não se movem por promessas vazias, mas por verdades não resolvidas. Que tudo o que foi empurrado para depois seja trazido à luz, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que assuste. Que, nome da pessoa, sinta o peso do que ficou inacabado. Não como punição, mas como despertar. Que o coração reconheça o erro da fuga. Que a mente não encontre mais descanso na negação. Que o silêncio se torne insuportável quando tenta ignorar o que sente. Que a noite traga lembranças cruas. Que o dia traga inquietação. Que o tempo aperte como um cerco invisível. Porque o que não retorna por amor, retorna por cobrança da própria consciência. Se houver medo, que ele se curve. Se houver orgulho, que ele se desgaste. Se houver resistência, que ela se quebre pelo cansaço. Que o pensamento volte sempre ao mesmo ponto, até que a decisão seja tomada. Que não exista paz em seguir adiante fingindo que nada aconteceu. Que o passado se levante como sombra exigindo resolução. E se houver retorno, que seja inevitável. Que a escolha de voltar seja mais forte do que qualquer desculpa. Que a coragem surja não como impulso, mas como necessidade urgente de corrigir o destino antes que o ano se feche de vez. Mas se este amor não for sustentado pela verdade, que o corte seja definitivo. Que não reste dúvida. Que não reste ilusão. Que eu atravesse o novo ano livre de correntes invisíveis, protegido contra promessas vazias e ciclos repetidos. Forças da sombra do tempo, façam justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça do coração que sabe quando algo ficou pendente. Que antes do último segundo deste ano, um sinal claro se manifeste. Uma ação. Uma palavra, um movimento, algo que não deixe espaço para interpretações. Porque o novo ciclo não deve começar carregando fantasmas do antigo. Eu aceito o desfecho correto, seja ele retorno ou libertação. Eu aceito a verdade, mesmo que ela venha envolta em silêncio.
Eu aceito o fim do que não deve continuar e o retorno do que é verdadeiro. O tempo se fecha agora. O que era sombra se revela. O que era dúvida se resolve. O que era promessa se cumpre ou se desfaz. Assim foi selado nas últimas horas. Assim permanece na linha do destino. Assim se cumpre, sem volta, sem atraso, sem engano. Eu sou a Cigana Tamara, e essa foi mais uma poderosa oração do canal Orações e Magias para o Amor. Obrigada por ficar até o final. Te espero no próximo vídeo.